Senhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Vamos aproveitar esse momento já para orar, porque o tempo é curto. Feche seus olhos. Pai Santo, te damos graça, meu Deus, por essa oportunidade. Sim, meu Deus, por estarmos aqui, meu Deus, te adorando, te louvando e aprendendo de ti, meu Deus, que é manso e humilde. Ministra nessa manhã no nosso coração. Estamos disponíveis a aprender de ti, em nome de Jesus. Senhor nosso amado, nosso querido Jesus, nós clamamos pelo teu sangue sobre esse lugar agora, Senhor, para que todo espírito de engano seja desmascarado, que a verdade do teu reino venha sobre esse lugar e que a verdade plena que é Cristo Jesus nos liberte de todo o peso e de todo o fardo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar, meus irmãos? Meus irmãos, antes de começarmos, só para quebrar um pouco o gelo, eu não tinha entendido porque a presbítera Áurea comprou a minha camisa ontem, dessa cor. Cadê o banner? Alguém identifica essa cor ali? Meus irmãos, eu não entendi, falei, que cor diferente. Ela, você vai entender o mistério. Amém, amém. A única regra quando a pastora Deise mandou tirar essa foto era que cada um estivesse puxando a sua mala. Aquele é meu marido. Perdão, meu irmão. Vamos para o script, vai. Vamos. Irmãos, esse momento hoje, esse culto da manhã, essa ministração da manhã, sobre a conferência de Leofardo da Eleve, esse momento, é para nós tocarmos num ponto muito importante, aliviando os fardos nos relacionamentos. Como é um congresso de mulheres, nós não convidamos os homens aqui, eu me incluo nisso, para que as mulheres pudessem bater nos homens e a gente ficar aqui calado, né, nesse momento de manhã, só ministração de que homem tem que mudar. Não é isso. É para que homens e mulheres percebam que há fardos que carregamos e trazemos para a nossa família atual, para a família agora, para o nosso relacionamento, que não nem percebemos, mas que vem da nossa família matriz, dos nossos pais. Mas vamos ter calma aqui, devagarzinho nós vamos entender. Amém. Nós pesquisamos, meus irmãos, as principais queixas trazidas aos psicólogos, terapeutas, psicanalistas, por homens e mulheres. E a gente apontou aqui alguns dos que são mais recorrentes, aquelas que vão deixando marcas profundas ao longo da nossa vida, que vão se infiltrando nos nossos relacionamentos sem que a gente se dê conta disso. Então a proposta de hoje é nós identificarmos esses fardos que são os mais comuns. É claro que existirão outros e o Espírito Santo está livre aqui para te fazer lembrar de qualquer outro fardo que não citemos aqui. Mas a ideia é identificarmos os fardos mais comuns dos relacionamentos e lançar luz sobre eles. A verdade que é Cristo, para que Ele venha trazer esse alívio nas nossas relações. Eu continuo. Bom, irmãos, conviver com pessoas pode ser realmente muito difícil. Principalmente quando somos um povo misto. Somos homens, mulheres, cada um com suas verdades, cada um com suas experiências, cada um com suas bagagens. E esses pesos, essas bagagens, elas vão interferindo na nossa caminhada no dia a dia com pessoas. E o grande desafio é que o Senhor Jesus nos convida a caminhar em paz com todos, seguir a paz com todos. O grande desafio é que Ele nos convida a ser um único corpo e bem ajustado. Não é suficiente ser só um único corpo com uma mão gigante e um pé minúsculo, é um corpo bem ajustado. Então precisamos de tempos em tempos fazer essa parada, esse respiro e avaliar a luz do Espírito Santo nos nossos relacionamentos, o nosso posicionamento nesse corpo que tem que ser único. Se caminhar sozinho é tão mais simples, é tão mais fácil, porque o Senhor nos fez um povo. Você já parou para pensar nisso? Seria muito mais fácil se tivéssemos uma igreja somente de homens e uma igreja somente de mulheres, uma igreja somente de crianças, uma igreja, enfim. Mas não foi isso que o Senhor propôs a nós.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios 14, versículo 4, lá na parte A. Provérbios 14, versículo 4, parte A. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 14, versículo 4, parte A. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Vamos dar uma paradinha aí. Se a gente imaginar que alguém comprou um celeiro, limpou, organizou e deixou esse celeiro vazio, a gente consegue entender que tudo ficará em ordem. Porém, se a gente começar a pensar que o propósito desse celeiro é ter um boi lá dentro, a gente vai dizer, bom, então não está funcionando, essa ordem não está funcional. E aí a gente usa esse celeiro e coloca o boi lá, mas o boi vai trazer uma certa bagunça. E aí quem gosta da coisa muito organizadinha vai se sentir muito tentada a fazer um churrasco com esse boi na primeira oportunidade. Agora, é por aí mesmo. Agora, se a gente continuar essa leitura, Provérbios 14, versículo 4, parte B, diz assim: mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então sim, a vida compartilhada, ela pode trazer uma certa bagunça, ela pode trazer alguns incômodos, porém, a vida compartilhada com outras pessoas, ela traz abundância, ela traz mais força. Então quem vive em família, quem vive como corpo, é mais abundante e tem mais força do que quem vive sozinho. Glória a Deus. Romanos 15, versículos 5 e 6. Ah, que bom, um vai colocar ali, fica mais fácil. Romanos 15, versículos 5 e 6 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Só que não é segundo a nossa cabeça, é segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em João 17, dos versículos 20 ao 23, João 17, do 20 ao 23, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, está falando da gente, por meio de mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nós lemos sobre plena unidade. Então o objetivo desse encontro não é desanimar as mulheres de conviverem com os homens, nem vice-versa. O objetivo desse encontro, irmãos, é dizer que para alcançarmos isso aqui, crescimento pleno, precisa haver unidade plena. Precisamos disso. Então esse é o nosso objetivo. Não vai ser simples, mas teremos recompensa se o fizermos da maneira correta. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos lá. Aleluia. Irmãos, nós falamos sobre paz, sobre unidade, mas é interessante que quando nós nos unimos, o primeiro comportamento nosso é balizar e ver os defeitos dos outros. Por outro lado, meus irmãos, nós mulheres, de maneira geral, temos nos esforçado muito para avançar, conquistar e provar muitas coisas às pessoas, deixando bem claro que não precisamos tanto assim dos homens. E esse pensamento precisa ser repreendido em Cristo Jesus. Mulheres, nós precisamos dos homens.
Nós precisamos dos nossos esposos. O Senhor, Ele foi fabuloso quando criou os homens. É imprescindível reconhecermos a grandeza de Deus na criação do homem especificamente. Sem que nós nos alonguemos muito, eu vou pedir a Gabi que libere a nossa vinheta, por favor. Primeiro vídeo. A gente tem vinheta, gente. Ah, tinha som, gente. Que isso? Deu maior trabalho botar o som, né? Só gostei porque eu fiquei mais novo, tirei o cabelo. Eu acho que a presbítera não achou o cabelo. Não achei cabelo. Vamos lá. Irmãos, por que é difícil lidar com pessoas? Lidar com pessoas sempre vai ser difícil. Porque todas as pessoas têm fardos. Só que ninguém gosta de ter fardos. Então o que a gente faz? Eu pego o meu fardo, na primeira oportunidade eu jogo para você o meu fardo, eu quero me ver livre dele. Ninguém gosta dos seus próprios fardos. Agora, imagina só, alguém ter que conviver com o fardo de uma outra pessoa. Ter que lidar com fardos alheios é ainda mais difícil. Agora, por que a gente carrega esses fardos? Por que a gente, então, sabendo que esses fardos são tão pesados, incômodos, nós levamos eles para os nossos relacionamentos de amizade, profissionais, familiares? Por que isso? Porque a gente pode simplesmente deixá-los. Nos convertemos, nos rendemos ao Senhor e agora, então, como um passe de mágica, deixamos tudo que era pesado, tudo que era incômodo, todo comportamento que era nocivo, a gente deixa para trás e agora começa uma nova vida, mas não é assim. A verdade é que há fardos em nós, há comportamentos em nós, alojados tão profundamente que não percebemos que eles estão lá. Um temperamento às vezes agressivo, uma fala agressiva, tanto de homem quanto de mulheres. Uma fala violenta, um jeito de se portar que a gente assume até como nossa identidade. O fardo é tão profundo que você assume o fardo como seu eu. Você fala, eu sou assim. E você defende porque, na verdade, você pensa que esse eu é você e não é. Nessa manhã, cada um de vocês, nós também, fomos convidados a olhar esse fardo oculto que está alojado profundamente. E enquanto pesquisamos, nós descobrimos que os especialistas em comportamentos humanos disseram que existe um maior fornecedor de fardos, o maior de todos. Esse fornecedor de fardos de todos nós está mais próximo do que nós imaginamos. Solta por gentileza o segundo vídeo, minha irmã. Vocês não querem botar musiquinha, não? Era assim. Quando a família entrava, fazia. E depois fazia. Era isso. Bom, a família vem sendo estudada pela ciência porque ela é considerada o primeiro e o mais importante alicerce para o desenvolvimento humano. E aí o que ficou claro nas nossas pesquisas é que desde a barriga da nossa mãe, os sentimentos que ela nutre durante a gravidez, as coisas pelas quais ela passa, as coisas das quais ela recebe, isso já vai moldando a vida emocional do bebê, a nossa vida emocional. Então, literalmente, para a ciência, nós já nascemos com fardos. A gente ainda não tinha consciência deles, mas eles já estavam sendo colocados sobre nós desde a barriga da nossa mãe. É isso que a ciência diz. A infância é um dos períodos mais importantes para a vivência das emoções e é durante esse período que começamos a desenvolver as fundações para construir a nossa personalidade. Viram que eu falei sobre a gente estar ajustando a nossa personalidade a um comportamento errado?
podemos ter experimentado então decepções, já crianças, filhotinhos, como a gente costuma dizer, 1, 2 anos, abandono, falta de afeto por parte dos pais, insatisfação, gritos, barulhos, violência. E a gente pensa muitas vezes que violência é agressão física. Violência é não largar, não abandonar, quando chora e não é acolhido. Tudo isso é somado e esse excesso de faltas nas relações familiares vai causar prejuízos no adulto. Só que é tão profundo que nós não percebemos. Isso. Irmãos, vocês já perceberam que mesmo depois que a gente já é adulto, a gente ainda escuta a voz da nossa mãe dentro da nossa cabeça? Não é? A gente sabe, a gente está fazendo uma coisa, a gente escuta a voz dela limpinho. Não é assim, não foi assim que eu te ensinei. Não é para fazer assim. Não sei se os homens também têm isso, posso dizer, porque as mulheres eu sei que têm. A gente escuta a voz do nosso pai, está lá dentro. Todas as pessoas possuem as vozes familiares dentro de suas cabeças. Todos têm. E o que acontece é que ao longo da nossa vida a gente precisa abaixar o volume dessas vozes. Porque senão elas começam a transpor alguns limites que elas não precisavam transpor. O que acontece principalmente quando a gente resolve, a gente decide se casar, embora sejamos auxiliadores do ministério dos casais com o pastor Moisés e a Vivi, a gente não está direcionando essa palavra apenas a casais. Mas se você já é casado, é para você. Se você não é casado, é para você. Se seu filho é casado, é para você. Se seu filho vai casar, é para você. Então, olha só. Principalmente, quando a gente decide se casar, essas vozes vão junto com a gente. A nossa mãe vai aqui, nosso pai vai aqui. E no caso dele também. Se a gente não entender que o casamento é uma ruptura, é uma intervenção muito profunda no nosso ciclo de vida, a gente vai começar a achar que todas as coisas precisam continuar no seu lugar. Lembra do celeiro arrumado? Quando a gente... Vai ficar chato isso, mas eu vou tentar falar de... Calma. Eu pedi para tirar esse versículo. Rapidinho. Só eles entenderam a história do boi. Não, é porque agora vai ficar o boi tinha que ser uma feia. Não sejam literais, mas quando a gente casa, o boi entra no celeiro, entendeu? Não é boi literalmente, mas é essa figura de provérbio. Você tinha outros, irmão. Não, a figura é essa. Quando a gente casou... Quando a gente casou, o celeiro estava mais ou menos organizado. Tanto do homem quanto da mulher. Pronto. Tanto do homem quanto da mulher. E aí quando a gente casou, entrou o boi lá. Então quando a gente casou, a vaca entrou lá. Pronto. Olha, pastor. Não, a gente falou. Vamos lá. Então o que acontece é, se a gente não se der conta de que o casamento de propósito vai trazer essa bagunça, essa instabilidade, a gente vai começar a sofrer no casamento. É imprescindível que haja crise no casamento. Por quê? Porque cada crise que vai chegar vai fazer a gente parar, respirar e abaixar o volume das vozes anteriores e construir novas vozes juntos agora. A crise, ela é importante. Tem que ter esse ponto final, tem que ter essa quebra, tem que ter essa ruptura. Olha só o que diz Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Houve um cortar de cordão. Precisa haver. Então a primeira coisa que a gente pode começar a fazer no nosso casamento é olhar as nossas crises, as nossas desavenças como coisas boas. É uma luz amarela para a gente parar e falar, cara, precisamos ajustar, desajustamos. Porque se não houvesse crise nenhuma, a gente ia chegar a 40 e poucos anos de casado e achar assim, caramba, nos perdemos lá com 15 anos. Desde os 10 anos a gente não se respeita mais. Mas a gente não tem desavença, a gente não briga, a gente não conversa, a gente vai levando. A luz amarela da crise é importante no casamento. Em conclusão, nós vimos que ninguém entra no relacionamento
sem bagagens, vindos de origens que podem ser de famílias, de relacionamentos passados, mas principalmente da família. A psicologia defende que somos menos livres do que pensamos. Essa liberdade que de repente você pensa que tem, o seu eu, o seu jeito de pensar, é tudo mentira. Somos marcados pela história dos nossos grupos familiares. A sua família e a minha família nos marcou tão profundamente que tirou a nossa liberdade. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós seremos ministrados para isso ser deixado aqui no altar do Senhor. Eu quero ler com vocês em João 8:36, versículo 36. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Seremos livres. Temos agora em Cristo, temos a possibilidade de experimentar a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Então é necessário, irmãos, que em algum momento da nossa vida a gente dê oportunidade de Cristo ser a voz mais alta dentro de nós. Por isso precisamos da transformação da mente. A nossa mente natural vem com muitas vozes. A mente de Cristo vem com a voz do Espírito Santo. Ele direcionando, ele dizendo. Então, para a gente deixar essas bagagens, é necessário encará-las de frente. É necessário nomear essas bagagens. Dizer só que é culpa da nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso tio, não, foi um avô. Dizer é um fardo. Vamos dar nomes a essas coisas, para que nós possamos combatê-los à luz da palavra. Amém, meus irmãos? Vocês estão preparados para nomear os fardos hoje? Estão preparados para encarar de frente esses pesos? Então, gente, não me deixa sozinho aqui não. Irmãos, pode botar por gentileza a última imagem? Agora é só a imagem, não tem som. Irmãos, é importante ressaltar que os comportamentos que a gente vai apontar aqui, que foram apontados por psicólogos e por terapeutas, por especialistas em relacionamentos, eles vão ser apresentados como comportamentos femininos, mas podem ser, sim, experienciados, apresentados, vivenciados por homens. Ou, para ilustrar, a gente falou que uma mulher pensa assim, mas na sua casa talvez seja o homem que pense assim. A gente falou que é o homem que pensa assim, mas no seu caso é a mulher que pensa assim. Amém? Só para a gente não fazer essa confusão e achar que a gente está sendo taxativo. Todo homem pensa assim, toda mulher pensa assim. Tá bom, meus irmãos? Isso. E se o Senhor Jesus começar a ministrar no seu coração, dê liberdade já para começar uma oração agora. Aleluia. O primeiro ponto, o primeiro fardo no Congresso de Mulheres, meu fardo é leve, é uma fala dos homens. Mulheres são distantes, são frias demais. É muito comum ouvir esse tipo de fala dos homens, ou até mesmo das mulheres. Elas se identificam como frias e distantes. Mas é tão profundo esse fardo que ela não consegue mais olhar isso, identificar de onde vem. O fardo escondido por trás desse comportamento. Que fardo é esse? Qual é a raiz disso? Fardo escondido, álcool, ou algum tipo de vício na família de origem. Isso mesmo. A experiência que uma menina vivenciou, e nós já falamos que pode ser também um homem, vivenciou na sua família, tendo um pai alcoólatra, ou uma mãe que bebia, ou um ambiente de bebida, irá marcar tanto essa menina, que vai transformar muitas vezes essa mulher numa mulher fria e distante. É sério isso? Isso é fundado em pesquisas, e cada vez que a gente achava um material, a gente ficava assustado. Vocês vão ver. O Brasil é o terceiro país das Américas com mais mortes de homens causadas pelo álcool, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Nós vimos isso até aqui no nosso bairro, em Niterói, São Gonçalo. As pessoas se organizam para beber, só que é tão profundo isso, que faz parte da cultura familiar abrir a geladeira e ver cerveja, ou fazer qualquer tipo de
de bebida usando álcool. E é tão profundo isso que a criança, que a menina experimenta isso. Mas vamos avançar. Um homem morre a cada 10 minutos no Brasil em razão do consumo de álcool. A afirmação é do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a CISA, a partir da análise de dados coletados junto ao Ministério da Saúde. Pelo fato do consumo de álcool ser tão grande entre os homens, há milhares de mulheres no mundo marcadas por esse grande fardo. Porque nós entendemos aqui, os irmãos da Casa Cairós recebem ministração, a igreja tem várias ministrações sobre isso, sobre a profundidade da bebida alcoólica no lar. Não é só deixar a pessoa alta ou alegre, ela destrói. A bebida alcoólica, ou o homem drogado, eu quero falar assim, um homem que bebe álcool, ele se droga também. A bebida alcoólica é a primeira droga, muitas vezes experimentada. Ela cria um ambiente familiar de insegurança, ela traz constrangimento. O homem começa a beber, o pai bebe, daqui a pouco o pai está caindo no bar, o pai bebe, e todo tipo de nojeira que nós podemos saber, podemos falar aqui, eu não quero tocar nesse assunto, mas eu quero que vocês, mulheres, e vocês, homens, analisem isso, que vem do álcool, esse distanciamento, causa nas mulheres a frieza demais. As consequências em mulheres que convivem ou conviveram com os pais ou com maridos dependentes do álcool pode ser mais variadas possíveis. Aquelas que se tornam distantes, emocionalmente autônomas, elas falam para todo mundo: eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso nem de família, eu estou bem. Mas só que quando ela fala assim, quando ela cogita a ideia de ter uma família por estar na igreja, ela não consegue identificar que o comportamento, esse comportamento, essa fala, vem de um lar onde o pai era alcoólatra, onde a bebida entrou e destruiu o sonho familiar, a esperança da família. Ou ainda, acham que ser distante, ou até mesmo ser distantes frias, é uma realidade da vida. Eu preciso, para viver, eu preciso ser distante e frio. Este fato pode ainda apresentar-se no dia a dia. Você me ajuda nisso? Incerteza contínua que provoca angústia. Meu Deus, será que vai sobrar dinheiro para pagar as contas? Sentimento de impotência diante da situação familiar. Não há nada que eu possa fazer. Dificuldade para confiar nas pessoas. A pessoa para quem eu entreguei todo o meu amor me feriu profundamente. Baixa autoestima. O fato de eu ser uma boa filha ou uma boa esposa não muda o fato dele continuar escolhendo o álcool. Sentimento de culpa. O dependente muitas vezes culpa os outros pelo seu vício. Aspereza e distanciamento. Por já estarem bastante machucadas, muitas mulheres preferem se isolar para não se decepcionar com mais pessoas. Falta de perspectiva de futuro. Não sei o que esperar no futuro. Da noite para o dia, tudo pode mudar. A gente pode perder tudo de uma hora para outra. Desconfia dos vínculos sentimentais e foge da ideia de criar sua própria família. Eu nunca vou estar pronta para casar. Meu Deus. Provavelmente, aqui na igreja, hoje, como nós vimos as pesquisas, e é um número grande de mulheres que vivenciaram isso, aqui na igreja tem mulheres que experimentaram ter nascido num lar desse, onde o álcool, a bebida, a droga fazia parte. E era tanta incerteza, tanta instabilidade, viver num ambiente de bebida e de violência, que elas vivem isso a ponto de nem querer mais se casar. Muitas mulheres convivem até hoje com esse grande elo preso ao seu coração e não conseguem nem imaginar onde se inicia essa terrível e pesada corrente. Nem sabem.
talvez você tenha encontrado esse fardo hoje. Já no primeiro fardo que nós colocamos, de repente você já se identificou, mas guarda ele aí, guarda ele já em oração. Fala: Senhor, no momento da ministração da pastora, eu quero colocar isso diante de Ti. Eu quero que o Senhor ministre no meu coração sobre isso. Essa manhã eu quero entregar isso ao altar do Senhor. Vamos à próxima situação, meus irmãos. Muitas mulheres dizem assim: eu não aguento mais a minha sogra. Ela é absolutamente controladora. Talvez você, homem, tenha escutado isso de algumas mulheres com as quais você se relacionou ao longo da sua vida, alguns amigos, no seu local de trabalho. Talvez você tenha escutado isso. E aí para você não fez o menor sentido ouvir isso. Você falou: não, mas a minha mãe é tão cuidadora, tão zelosa, minha mãe é tão fofa, minha mãe se preocupa tanto comigo, ela cuida tão bem de mim. É isso aí. Não. Não é. Depois a gente vai. Então, vocês perceberam que a gente perdeu a pesquisa? A gente percebeu que a gente se identificava com muitos fardos. Muitos maquiados. Continua. Obrigada. Talvez você possa pensar assim: talvez naquela situação minha mãe tenha passado só um pouquinho do ponto. Talvez ela tenha exagerado só um pouquinho. Foi uma tempestade num copo d'água, mas ela é uma senhora. Você tem que ter calma com ela, tem que ter cuidado com ela. Não, quando eu anunciei para minha mãe que ia me casar, ela disse que ela ia morrer de tristeza, mas é porque ela me ama muito. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, uma notícia que talvez você não esteja preparado para receber. Sua mãe é controladora. Você é o Kiko da Dona Florinda. Se bem que eu não falei olhando pra ele, eu falei Você acredita que ela falou isso? Vocês acreditam nisso? Falei. Mas que fardo o filho de uma mãe controladora pode levar ao longo da vida? Irmãos, o filho de uma mãe controladora, e também serve para a filha de uma mãe controladora, pode levar ao longo da sua vida dois fardos perigosíssimos: mentira e negação. Por quê? As pessoas que cresceram sob a influência de uma mãe controladora, elas tiveram pouco espaço para construir a sua identidade. Elas criaram quase... Antônio está lambendo o chão. Não controla, deixa ele. Elas criaram quase que um personagem que deixava as suas mães muito orgulhosas deles. Foram os filhos perfeitos. Um avatar de filho que a mãe o tempo todo aplaude e diz: ele é maravilhoso. Verdade. Só que isso, na verdade, vai fazendo com que você, tão preocupado em nunca decepcionar a expectativa da sua mãe, comece a viver uma mentira. Comece a ser alguém que você não é. E por que faz isso desde muito pequeno, sem perceber? Eu estou dizendo que vocês são mentirosos, porque são maus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso vira um mecanismo de defesa para você estar sempre aprovado. Você começa a viver uma mentira. Ou quando alguém sinaliza para você, quando sua esposa, sua namorada, seus pastores, seus líderes sinalizam para você, você está fake. Você entra num estado de negação. Você não consegue enxergar que a sua mãe é a controladora. Porque você começa a colocar todas as barreiras na frente, negando isso, porque assumir isso é também desconstruir uma imagem de uma semideusa perfeita. A sua mãe não é perfeita. Tudo bem ela não ser perfeita. Se você continuar debaixo desse peso, dessa obrigação de ser esse filho fake e perfeito para ela, você vai estar vivendo uma mentira.
E se nós, mulheres, fizermos isso com os nossos filhos, estaremos criando homens presos a uma mentira. Não é simples ouvir isso, mas essa é a verdade. A mentira serve para a gente se proteger, para esconder as suas emoções. Você não quer decepcionar sua mãe, então você diz que está tudo bem, está tudo certo. Mentira, não está. Só que, porque você não teve espaço para ser quem você realmente é, e para você expor o que realmente estava sentindo, você não sabe lidar com as suas emoções. E aí, a sua esposa faz isso, alguém no seu trabalho faz isso, e você se descontrola. Você não sabe lidar com a força que tem, com a raiva que tem. E não é porque você é alguém descontrolado, é porque você não é alguém que foi habilitado, não é alguém habilidoso a lidar com os seus sentimentos. Tinha sempre alguém dizendo como você tinha que ser. E nos momentos em que você tem que ser verdadeiro, você não sabe fazer isso. Então, ser colocado em xeque te deixa completamente desestruturado. Você tem ataques de raiva. Não é sua culpa inicialmente. A partir de hoje vai ser sua culpa, porque agora você sabe. Mas você não soube, não foi ensinado a lidar com as suas emoções. Até aqui, irmão, tá tudo bem, mas agora você já sabe. Deixa eu te falar, Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer ensinar a ser manso e humilde de coração. Aleluia. Mulheres são difíceis. É mesmo. Nada está bom para elas. Prisioneiro deu mesmo livro. Você tem que ter alguma coisa. Tem que enfim, Senhor, alguma coisa. Elas são eternas e insatisfeitas. Não. É verdade que a insatisfação feminina é motivo de pesquisa de especialistas há muito tempo. A gente viu vários materiais sobre isso, sobre insatisfação feminina. E nós vamos olhar 2 pontos sobre insatisfação. O primeiro ponto é o que está por detrás disso. Por que as mulheres são tão insatisfeitas? Existe um fardo escondido de ansiedade, sobrecarga e depressão. Estudos com casais casados indicaram que a grande maioria dos divórcios está associada especialmente à esposa insatisfeita. Só que na verdade, é isso mesmo. Na verdade, é uma fala do homem, ou a casca, a pontinha do iceberg. O que está por trás disso é algo muito profundo. As mulheres são sobrecarregadas. As mulheres sofrem por falta de autonomia financeira, desvalorização no trabalho doméstico, acúmulos de função no trabalho, casa, filhos, que afetam as mulheres a ponto de comprometer a saúde pessoal. Meus irmãos, eu sou homem e tem outros homens aqui. Glória a Deus. É um comportamento do homem de repente ver uma situação e para ele dormir bem, ele quer encher a barriga e ir dormir. E amanhã ele está bom de novo. Glória a Deus. Aí fala isso, olha de novo. Você vê um plano e fala: rapaz, está chovendo desse lado. Pega uma bacia. Resolvido. Mas a irmã, a esposa, ela nem vai dormir. E ela acorda de manhã, como passou a noite toda vendo a goteira. Como é que você relaxa? E você vai trabalhar e você ri o dia inteiro no trabalho. E volta para casa feliz. E ela já está, meu irmão, ó. Já está. Eu falei para vocês. As irmãs baterem direito. Não, pode ir. Eu falei: não, mas elas vão ficar calmas. Não ir. Mas aí, quando a gente leu isso, você vê que a fala de esposas insatisfeitas é alguma coisa que nos defende. Defende um homem. Eu não sei o que ela tem. Tira a minha responsabilidade. É ou não é? Eu não sei o que ela tem. E você fala com os outros homens, a gente se protege, irmão. Isso aí nós somos unidos. Se você vê um casal, a gente é unido. Percebam isso.
Se você vê um casal brigando do outro lado da rua, os homens falam assim, coitado. O cara é um violento, cachaceiro, está brigando com a mulher. Mas a esposa fala assim, algum motivo ela deu. Vocês pontuam às vezes o erro, alguma coisa. A gente é unido. Só que a gente fala, esposas são insatisfeitas, a gente sai da nossa responsabilidade, sem querer olhar a raiz do problema. As mulheres estão se sobrecarregando, estão sobrecarregadas. É pesado. Nós temos mulheres líderes que assumem um peso, uma responsabilidade e estão caladas. Por dentro tem ansiedade, tem tristeza e ela sorri para a gente e diz, está tudo bem. E se ela sair da igreja, sabe o que nós vamos falar? Elas são insatisfeitas mesmo. Ela não aguenta. 4, 5 anos liderando, trabalhando no ministério, se dedicando, filho, casa, trabalho de fora, vem para a igreja, corre daqui, corre de lá, para estar tudo bem, passa roupa, faz aquela confusão toda, criança para a escola. Se um momento ela pontuar ansiedade ou depressão, do diabo, Satanás entrou no lar. Isso é uma fala do homem, irmãos. E foi difícil entender isso. É difícil nós assumirmos isso. Mas nessa manhã, eu vim aqui para falar isso para vocês, como homem de honra. Que falo para vocês não chorarem por fraqueza, mas também para assumirem a responsabilidade de ter esse olhar sobre a insatisfação das nossas esposas com um olhar mais cuidadoso. Porque esse fruto dessa insatisfação ainda pode ser ainda não, ainda vou avançar mais um pouco. Pesquisas apontam que o número de mulheres deprimidas é 2 vezes maior do que os homens. É possível que muitas mulheres aqui hoje sofram já de depressão. Só que a igreja, durante muito tempo, eu nasci na igreja, e durante muito tempo quem tinha ataque epilético era endemoniado. Quem tinha problema de esquizofrenia era endemoniado. E hoje nós vemos o mesmo, só mudou a doença. Nós vemos hoje uma irmã que sofre de depressão. Irmã, você tem que orar. Irmã, você está orando por não que não seja necessário, mas existe uma necessidade de nós olharmos esse fardo com mais cuidado, porque ele é mais profundo. Só dar uma resposta e nos isentar da responsabilidade com as nossas esposas não vai resolver esse problema. O nosso chamado é cavar em lugares onde antes não foram visitados. Esse ano, para crescimento pleno, é exatamente isso. É nos aprofundarmos e tocarmos em assunto para crescermos espiritualmente, na vida familiar, na vida financeira, em assuntos que antes nunca tinham sido visitados. Nunca. Por isso que são falas difíceis. Agora, existe ainda um outro ponto, que a insatisfação não precisa ser pesada. Ela pode ser ainda a luz que acende a sua atenção para coisas melhores e maiores. Sim, meus irmãos. A insatisfação da mulher é uma bênção para o marido. Falei. Glória a Deus. Ela falou que eu não ia falar isso não, mas... É assim, meus irmãos. É assim. É assim. Eu venho de uma família, vou falar rapidinho, onde meu pai era um homem muito satisfeito. Meu pai veio do interior de Sergipe, do interior. Casa de pau a pique, 12 irmãos, e a casa não tinha nem janela nem porta. Quando ele veio para o Rio, ele trabalhou, construiu a casa e tal. Para ele estava ótimo. E ele me criou na oficina dele como tudo ótimo. Não que a gente não tenha contentamento, não é isso. O cristão tem que ter contentamento sobre cada coisa que Deus dá. Mas a insatisfação da esposa em querer mais, melhor, avançar, é o que vai nos fazer crescer. É o que vai nos fazer estudar. Com 30, 40, 50 anos, é isso. É a sua esposa falando, mas a gente vai ficar morando aqui o tempo todo? Mas a gente vai ficar sem botar laje? A gente vai dormir nesse quarto apertado? Que a gente enxerga muitas vezes o homem como crítica.
É o Senhor usando ela para falar, vamos avançar. Mas você não vai entrar no ministério. Mas você não vai entrar no ministério? Você está vendo que está faltando diácono na igreja? E você não vai na oração, você não vai. Eu estou indo. E é Deus usando ela para falar. Você não vai orar? Você não vai orar? Você não vai? Eu estou indo. Às vezes é um casal de diáconos. E ela se arruma rapidinho. E a gente fica, né? Bem que, calma aí, vamos ver. Hoje é domingo. O Flamengo vai jogar, o Vasco vai jogar. Irmãos, a insatisfação da mulher é o combustível, sim. Só que precisa ter esse olhar nesses dois pontos. Ou é uma doença, ou é um mal-estar que precisa ser cuidado, ou é Deus usando ela para a gente avançar. Em Mateus 11, 28. Minha irmã, se sua alma está cansada e abatida, Deus tem infinitamente mais. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos começar a correr. Outra fala muito comum hoje em dia. Os homens falando: eu fico tanto tempo fora de casa, quando eu chego em casa eu não quero falar não para o meu filho. Ele dá esse olhinho dele, essa boquinha me pedindo, fala pro papai o que você quer. Fala pro papai. Não tem isso hoje em dia, gente. Não, ele está dizendo que tem. Eu não aguento aquela vozinha dele, tadinho. Dá ele, deixa ele. Esse homem que acaba se tornando um pai permissivo por conta de estar tanto tempo fora, estar tão ausente dos processos, da rotina dos filhos. Existe um fardo perigosíssimo na sua permissividade como pai. Você está criando um filho egoísta. Presta atenção nisso. Nessa fala eu quero chamar a atenção não só dos pais, mas dos adolescentes, dos jovens que já são casados, além dos pais, dos esposos. Presta atenção. Ser um pai permissivo pode trazer graves consequências no desenvolvimento das crianças. Mas os homens ficam achando assim: eu vou ser amigo da minha filha. Gente, eu escuto muito isso. Eu sou professora e recebo e atendo muitas famílias. Eu escuto muito isso quando eu digo: a sua filha precisa ouvir não de você. Porque os maridos ficam tão fora que não querem pegar essa máscara de malvados. Eles querem ser os príncipes eternos de suas filhas e deixam as mães como as bruxas malvadas que tudo dizem não. Pode aplaudir, não, pode aplaudir. Que leveza que me deu falar isso. Então o que acontece? A gente fica com uma mãe chata que não deixa nada e o pai diz: deixa ela, deixa ele. Vocês estão se sentindo culpados porque estão ausentes, mas estão sendo permissivos. E além disso, estão jogando para nós um fardo que não é nosso. Nós não somos essas bruxas que vocês pensam que nós somos. É verdade. Nada. Então, esse estilo de criação, esse tipo de comportamento pode trazer algumas coisas bem sérias. Primeiro, os filhos de pais permissivos. E talvez você ainda não seja pai, mas seja filho. E você sabe que o seu pai foi permissivo com você. Preste atenção nisso. Essas pessoas são muito dependentes. Têm dificuldade de assumir as suas responsabilidades. Eles pensam que os outros têm que fazer tudo por eles. E eles não precisam mover um dedo. Tá. Segundo, eles podem se tornar pessoas exigentes demais quando adultos. Terceiro, eles podem, sem perceber, manipular as pessoas para conseguirem o que desejam. Porque não se engane, meu irmão. Se você é um pai permissivo, você está sendo manipulado pelo seu filho e pela sua filha. Está. Você já está debaixo de manipulação, sem que você perceba. E a Bíblia, ela traz vários alertas em relação ao egoísmo. Fomos chamados para ser povo, corpo. Não apenas membros, mas membros de um corpo. Vida em comunidade.
vida compartilhada, vida em comunhão. Filipenses 2, versículos 3 e 4 diz: não façam nada por ambição egoísta, mas humildemente considerem os outros maiores do que vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não há egoísmo aqui. Não há espaço para egoísmo no reino de Deus. Então não construa um egoísta dentro da sua casa. Não seja você também egoísta. Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Talvez, homem, você esteja achando que a sua mulher apontando insatisfações, enfim, ela esteja sendo um grande problema. Para e olha, se você não está sendo egoísta, porque a Bíblia está dizendo que onde tem inveja e egoísmo, ambição egoísta, tem toda espécie de mal e confusão. Não estou dizendo que toda confusão que acontece na sua casa acontece pelo egoísmo. O que eu quero dizer pode ser que sim. Se nós estamos olhando para os fardos, vamos olhar, homens. Será que você está sendo egoísta na sua casa? A voz das crianças. Foi pesado, pastor. Foi pesado. Foi pesado, pastor. É pesado. É pesado. E o pior, meus irmãos, o Espírito Santo, ele ministra no nosso coração, assim como eu sei que está ministrando no coração de alguns. Está testificando. E depois que você recebe essa palavra, ou você entra no engano, na negação, ou você fala no fundo do seu coração: Senhor, eu preciso dessa mudança. Foi isso que eu fiz, porque tem muitos comportamentos que eles são maquiados. E a gente fica habilidoso em maquiar isso. Um comportamento, uma fala das mulheres: meu esposo reclama que eu dou pouca atenção a ele e que não procuro agradá-lo mais como era no início do relacionamento. O fardo escondido é necessidade de aprovação constante. As mulheres esperam dos seus maridos que as agradem, que as presenteiem, que as mimem, de repente assim como o pai, mas elas esperam isso de nós. Mas nós também, mulheres, nós também gostamos de ser agradados, mimados, presenteados, não só recebidos com a reclamação, não só tanta insatisfação, a transferência dessa insatisfação para a gente gosta de um dia sem ouvir reclamação. Deixa o balde lá. Eu sei que não vai acontecer não, mas eu quero esse dia. Mas o que acontece, é isso mesmo, o que acontece é que esse comportamento das mulheres de distanciamento, existe uma raiz muito profunda, um fardo escondido aí. Elas não recebem isso, a rotina endureceu, a pressão endureceu. Mas de onde vem isso? Às vezes vem de um pai, de uma família onde o pai é autoritário, ou a mãe é autoritária. A mãe é dominadora, o pai é dominador. E esse autoritarismo, às vezes, ela traz para o casamento, ou ela também se casa com o marido autoritário. E ela precisa, então, tá bom isso aqui? Tá bom desse jeito? Desse jeito tá bom? Tá legal assim? O tempo todo. E a arma dela para não viver com esse marido autoritário é fazer o quê? Sair fora. Ela sai fora desse marido. Ela bota comida, bota a mesa e some. Muitos compromissos. Eu tenho que levar as crianças, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer. Quanto menos ver esse marido, melhor. Porque o marido, ele é autoritário, ele pontua. Chega em casa, não sei quem fazia, era minha mãe. Olha Deus libertando aí, ó. Assim mesmo, ó. Veja o que é de tarde. É só isso. Não precisa bater, não precisa ser violento, mas isso causa um mal nas mulheres. Um mal que a única ferramenta que ela tem, porque como você não gritou, você não bateu, você só pontuou uma falha, ela se fecha
Ela era uma pessoa no início e agora ela se fecha. E aí surge, sabe quem? O baby. O homem amado, a filha amada. Se tiver um menino, então piorou mais ainda, porque ele é o homem ideal. Ele não perturba, ele não cobra, ele só agrada, ele só elogia. A mãe é a deusa, ela para ele é perfeito. E aí o marido vai ficando cada vez mais distante. A raiz disso é porque vem de um lar autoritário, de um marido autoritário, de um comportamento assim, nessa pressão, nessa atmosfera, onde ter que agradar é o único jeito e ter que se manter distante é sobreviver. Uma fala muito comum das mulheres: os homens não falam, eles não se abrem. E existe um fardo escondido aí. Excesso de bagagem. Irmãs, quando o homem está enfrentando momentos difíceis na sua vida, muitas vezes ele prefere ficar quieto e sozinho, em silêncio. E esse é o oposto da gente. Quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida, a gente quer ser ouvida. A gente não quer nem que nos aconselhe o que fazer, é só ouvir. A gente fala, a gente precisa falar. Só que o nosso esposo é o contrário, ele precisa de silêncio. E isso gera um conflito enorme. Por quê? A gente pensa o quê? Todo mundo que está passando por problema precisa falar sobre o problema. E o homem diz, todo mundo que está passando por um problema precisa pensar sobre o problema. E a gente gera uma super confusão. A maioria dos homens se comporta dessa maneira. A última coisa que muitos homens querem fazer quando estão tendo problemas pessoais é falar sobre os seus sentimentos. E a gente fica em cima da cabeça deles. Mas fala o que você está sentindo. Mas fala o que você está pensando. Divide comigo. Mas fala comigo. E ele está pensando, meu Deus, eu só preciso organizar a minha cabeça. Eu não sou uma pessoa que fala muito, então pra mim vai fácil. Ai, que peso que saiu. Meu Deus. Irmãs, a gente tem o costume de dizer que não é fácil ser uma mulher. E realmente não é fácil ser uma mulher. Mas deixa eu te falar uma coisa, mulheres. Ser homem é mais difícil do que ser uma mulher. É mais difícil. Vou falar isso só hoje, tá gravando? Só hoje. Um homem mesmo, um homem de honra, irmãos, um homem de honra, ele tem na sua cabeça um tic-tac de relógio dizendo que ele tem que resolver algumas coisas. Ele tem compromissos, ele tem prazos. É o tempo inteiro. A gente se distrai muito mais facilmente do que os homens. A gente pensa que não, né? A homem está sempre focada. Não é verdade. A gente está sempre distraída com alguma outra coisa que não é o nosso problema. Os homens estão o tempo todo pensando naquilo. Eu preciso dar conta disso, eu tenho que resolver, isso tem que ser feito. E o que acontece é que ele sabe que ele precisa tomar decisões. Nós, mulheres, decidimos sobre coisas mais simples do que os homens. Os homens, quando tomam decisões, eles puxam consigo toda a sua família. Isso é muito difícil, porque eles não são perfeitos. E eles sabem que vão errar. E aí tem o medo de, meu Deus, se eu errar agora, eu boto toda a família para baixo junto comigo. Isso é muito difícil, irmãs. Então, isso pesa. Quando o seu esposo estiver sobrecarregado pelas muitas responsabilidades com a família, primeiro, fica quieta. Não vai ser simples, mas fica quieta. Aí, Ellen. Chamou. Não, fica quieta. A gente vai ter que fazer esse exercício. Se ele estiver sobrecarregado, não fala. Aquele jogo de primeiro que falar perde. Deixa ele começar a falar, fica quieto. Segundo, você não vai transformar o seu marido criticando ele, apontando os
os erros dele. Ninguém é transformado dessa maneira. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ama ensinar, mas ele não ensina assim. Nós somos críticas demais, mulheres. E nossos esposos, cada vez que recebem uma crítica, se fecham mais. A gente faz o contrário. A gente está fazendo o caminho errado. Será muito mais difícil seu esposo chegar a ser como Cristo do lado de uma esposa que não respeita, que não entende e que apenas o critica. Você precisa ser um instrumento do Senhor para a transformação do seu esposo. E você só pode ser esse instrumento se submeter às Escrituras, se comportar como as Escrituras ordenam que façamos. E o que é que as Escrituras dizem? 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, submeta-se cada uma a seu marido, a fim de que, presta atenção, se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavras, pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Vocês sabem, mulheres, o que significa a palavra submissão? A palavra submissão vem do latim e ela significa literalmente abaixar a voz. Você sabe quando a gente está estressada, sabe o que a gente faz? A gente fala e fala cada vez mais alto. A gente grita. Eu não faço não. Não faço mesmo não. Fala, não gritar. Mas tem muitas mulheres que têm esse comportamento. Vai subindo o tom e fala, rapaz, ela tá doida. A palavra submissão significa abaixar o tom de voz, mulheres. Nós precisamos nos reeducar pelo Espírito Santo a falar mais baixo do que os nossos maridos. Isso é ser submissa. É como ele dá um comando, não fala por cima, abaixa o tom de voz. Isso é ser submissa. Se o seu esposo ainda não é convertido ao Senhor, aí você vai falar, como é que eu vou ser submissa? Se ele não é convertido ao Senhor, para você está mais fácil. Você não vai precisar nem de palavras. Foi isso que nós lemos aqui. Do mesmo modo, mulheres, submeta-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Para quem tem um marido cristão, ainda rola uma DR com um tom de voz baixo, submissa. Discutir a relação. Discutir a relação. A gente é descolado, pastor. Se você tem um marido que ainda não é cristão, não vai rolar DR o tempo todo. Você vai ganhá-lo sem palavras. Amém, minha querida? Amém. O Espírito Santo vai nos reeducar a isso. Não é simples. A nossa cultura, a mulher brasileira, ela é falante, paracatória, ela é. Mas nós assumimos a cultura do reino de Deus. Nosso proceder, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso planejar vem de uma cultura que vem do alto, não é imposta pelo planeta Terra. Nós somos mulheres moldadas à luz da palavra do Senhor, mulheres de Deus. Então assumimos a cultura de um reino perfeito que não vai passar, que não se engana e que é completo em todas as coisas. Amém, minha querida? Aleluia. Eu quero deixar uma palavra aqui para encerrar para os homens. Está em Efésios 5, 25. Eu vou ler para vocês. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós já estamos encerrando agora. E cada homem aqui, cada homem de honra veio aqui nessa manhã. E eu sei que de repente, depois do que eu falar, vocês vão pensar assim, poxa, eu botaram o irmão errado para falar, porque está puxando a gente para baixo. Meus irmãos, a Bíblia nos enxerga, nos chamou como homens de honra, sim, mas para ter a mesma atitude
atitude, a mesma visão, o mesmo comportamento do Senhor Jesus em relação à igreja. Agora é interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus veio pela igreja, ensinou sobre a igreja, preparou homens para liderar a igreja, mas não viu a igreja construída. O Senhor Jesus nunca nos viu assim. Ele está preparando um lugar para receber a igreja. O comportamento de um homem de honra, isso também vai para os não casados, é entender que o nosso propósito de vida é morrermos pela nossa família, pela nossa esposa. O nosso propósito é esse, é o nosso chamado. Não existe mais um chamado à individualidade, ao cuidado das suas coisas, a nós sermos satisfeitos. Não. Nós acabamos de ler que nós viemos para nos entregar assim como Cristo. O nosso ego, que nós somos sim egoístas desde pequenininhos, eu tenho 2 meninos, eu vejo eles, desde pequenininho. Nós fomos chamados para morrer pela nossa esposa, pela nossa família, nosso primeiro ministério. O nosso pastor fala isso direto. Mas o que acontece, meus irmãos, é que você pode sair daqui nessa manhã e falar: nossa, que palestra, lindo, legal. Ou ir numa pregação do Cláudio Duarte ou um outro pregador. Mas nós temos que decidir nessa manhã se nós queremos isso. Eu não quero que você levante a mão, eu quero que você derrame o coração, assim como eu, e falar: eu quero dar a minha vida pela minha esposa. Mas assim como o Senhor Jesus, o projeto não está acabado. Nossas esposas não estão prontas, não são perfeitas. E às vezes nós cobramos ela à altura de uma perfeição, porque você é mulher de Deus, porque não estão. Surpreendi vocês, elas não estão prontas. E é papel nosso, assim como Cristo para a igreja, é papel do marido, o cabeça da família, edificá-la, instruí-la. Nós temos que ser os homens, as pessoas que mais oram em casa. Somos nós, não são elas. Se tiver alguma dúvida, vai ler lá, Deuteronômio. É o homem que ensina a criança a não acordar, não levantar, atar a mão. É o homem. É o homem. Por isso que muitas vezes nós ouvimos a expressão: o homem é o sacerdote do lar. É a figura do homem em casa que traz a presença do Senhor. As nossas esposas querem encontrar um homem de Deus. Um homem de Deus. Ah, irmão, mas eu não sou ainda no ministério. Mas ela precisa de um homem de Deus em casa. Nossos filhos precisam ver a gente, quando eles acordarem, ver a gente. Meu pai não chora, mas quando ele ajoelha para orar, ele se derrama. É isso que eles querem. Ou a gente ainda tem um projeto de formar um médico, advogado, ele vai passar no concurso militar. Que é isso, meus irmãos? Está no lugar errado. Só isso não. Tem mais. Eles têm que ser um homem de Deus. Porque quando chega na faculdade, eles se perdem. Tem pesquisa aí que diz que quando um adolescente crente chega na faculdade, ele vira até oposição ateu. E como nós, homens de honra, vamos viver com isso? Erramos. Mas nessa manhã nós temos que tomar uma atitude. Ela não está pronta, mas eu sou para minha vida, para ela. Ela não vai entender tudo o que eu estou fazendo, assim como nós não entendemos muitas vezes tudo o que Cristo faz, mas eu vou instruí-la. Meus irmãos, compartilhem a sua visão. Nós homens não podemos nos prender no presente. O presente para o homem é muito ruim. Nós temos que falar: é lá que eu vou levar você, é lá que eu vou levar as crianças. A gente não tem casa ainda, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou te dar uma casa, eu vou te dizer: ah, mas eu sou fraca, eu tenho medo. Calma, vamos tratar esse medo. Confie em mim. E quando você for orar, metade do seu devocional tem que ser para interceder pela esposa e pelas crianças. Senão não tem ministério. É mentira. É mentira, meus irmãos. E nós vimos um pastor nem pregando sobre isso.
É engano o homem não assumir o ministério do lar. Mulher insatisfeita, ela é insatisfeita, é fácil a gente rotular, mas o problema é meu, o problema é seu, o problema é seu. Pensem bem antes de se casar, porque quando se casarem é um chamado também para a morte. Não mais você vai viver para si mesmo, você vai viver para a esposa e ela não está pronta. Você vai ter que ler mais, orar mais, investir tempo. Andar com a esposa para comer pipoca é a melhor estratégia do mundo, porque ela está de guarda baixa e você fica ali falando as coisas que você quer. Olha, eu queria te falar. Leva na praça, ali na Apolo 2 das duas voltas. Eu queria te falar. Sair com a esposa é estratégico. Dá uma pipoca, fica toda feliz, irmão. Besteira. Tomar café das crianças é DDS. Diálogo, tem muita gente que não perde aqui. Diálogo diário de segurança. Tem que ter estratégia, ó pessoal. Vocês vão para a igreja, Vocês podem me ver muitas vezes limpando o ouvido do Heitor e do Henrique. Eu estou brigando ali, mas para eles é afeto. Olha, você está gritando. Se eu te pegar, é afeto. Irmão, e quando eu vou ganhar o meu? Não vão. Não esperem recompensa. Nós já ganhamos, que é a esposa, é o presente. Quando Adão viu Eva, ele falou: rapaz, fechou a tampa da minha panela. Olhem para as suas esposas, para as suas futuras esposas, com um olhar de imperfeição, sim, mas com um senso de responsabilidade. Fala assim: agora é comigo, Senhor, eu entendi, agora é comigo. Eu quero fazer uma oração rápida. Nosso tempo já explodiu. Só uma oração rápida. Eu não sei, o ministério de louvor vai subir isso. Senhor, curvem suas cabeças. Senhor, nós oramos, nós falamos contigo, meu Deus, porque tu és Deus que responde. Nós oramos em unidade, meu Deus, como parte de ti. Nós, meu Deus, falamos tudo que o Senhor colocou no nosso coração. Agora, meu Deus, não deixe que essa palavra se perca. Meu Deus, trabalha no nosso coração e nesse momento de ministração, fala conosco. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã nós nos abrimos a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Que nós estejamos sendo moldadas pelas Tuas mãos, olheiro precioso. Nós nos abrimos a Tua obra em nossa vida, em nossa igreja, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Jesus.